No momento em que o Brasil enfrenta recordes dramáticos de mortes pela Covid-19, uma iniciativa brasileira venceu um prêmio de direitos humanos da União Europeia. O projeto do Instituto Socioambiental foi recompensado por promover uma aliança entre governos e a sociedade civil para ajudar povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos nesse contexto da pandemia. Vamos então conversar com o secretário executivo do Instituto, Rodrigo Junqueira. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Então, Rodrigo, eu gostaria, claro, que, antes de mais nada, você apresentasse um pouco sobre esse trabalho que vocês têm desenvolvido aí desde o ano passado nessas comunidades que estão entre as mais fragilizadas diante do coronavírus, né? Pois é, o Instituto Socioambiental, o ISA, é uma organização da sociedade civil que esse ano faz 27 anos e que trabalha na luta e na defesa pelos direitos dos povos, né, das minorias do nosso Brasil e na luta pela diversidade socioambiental, né? Algo tão difícil, né, e tão pouco valorizado. E a gente faz esse trabalho há todo esse tempo. E quando chega essa pandemia, nós, naturalmente, somos chamados, né, pelos nossos parceiros e pelos territórios a atender à realidade que se apresenta. Então, naquele momento, os projetos desenhados, os planos originais, muitos deles não fazem mais sentido. Então, Uhum. nós somos obrigados imediatamente a recompor, né, um plano emergencial, né, para que a gente consiga, de fato, enfrentar essa pandemia, respeitando essa necessidade, né, buscando o que naquele momento se acreditava que era o mais adequado. E, aliás, naquele momento que aqui no Brasil, né, infelizmente, até hoje ainda se discute isso, é a questão do isolamento. Então, manter as comunidades isoladas nos seus territórios e que isso, obviamente, tenha consequências. Então, nós imediatamente montamos esses projetos emergenciais, né, um grande projeto emergencial, em territórios como Rio Negro, né, que é no Amazonas e em Roraima, no Xingu, no Pará e no Mato Grosso, e aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, para que a gente pudesse realmente reconhecer essa realidade e criar as condições para enfrentá-la. Uhum. E naquele momento a gente também foi obrigado a nos deparar com uma situação bastante nova para a gente, né? O ISA foi chamado para enfrentar a questão da saúde, né, José? Mas o ISA não trabalha com a saúde. Bom, não trabalha com a saúde, mas essa é uma realidade. O que a gente faz com isso? Então, fomos atrás dos nossos parceiros, de parceiros que a gente já trabalhava no território, buscar novos parceiros, mobilizar essas competências, essas qualidades, porque a questão da saúde passou a ser, sim, uma prioridade, Exato. né? Uhum. E tudo o que isso está envolvido, a parte de segurança, a Uhum. parte de IPIs, Uhum. a parte realmente dos médicos, de um advento da telemedicina também. Então, tudo isso nós temos uma frente. A frente relacionada à segurança alimentar, para Uhum. garantir esses produtos de qualidade nas comunidades e também fazer com que esses produtos pudessem sair dessas comunidades e chegar a algumas cidades que também não tinham condições de ter uma alimentação de qualidade, né? Então, Uhum. isso foi muito uma novidade É a também, bastante. primeira vez que vocês tiveram de atuar numa situação de emergência sanitária, né, que implica em vários outros cuidados que no cotidiano vocês não necessariamente precisam pensar, né? Sem dúvida, eu acho que isso foi, sem sombras de dúvida, o nosso maior desafio, que eu acredito que talvez essa nossa capacidade de nos reinventar em tão pouco tempo, talvez foi o que nos deu, né, conferiu o reconhecimento por esse prêmio, né, que a gente recebeu, Uhum. porque apesar da dificuldade da situação, isso não nos imobilizou, pelo contrário, né? Isso Uhum. nos mobilizou a realmente nos guiar pelas necessidades que estavam apresentadas. E aí Uhum. eu acho que mostra um pouco, né, qual é o sentido de uma organização como a nossa existir, estar nesses territórios e fazer o seu trabalho
para dar conta disso. Uhum. Uma outra frente que foi fortemente trabalhada também foi uma parte relacionada mais esse aspecto da cobrança e da incidência política e jurídica, né, em Brasília. Então, garantir, né, o auxílio emergencial para essas populações, garantir as barreiras sanitárias, né, isso não é um trabalho complementar também, né, em todas as frentes, porque é realmente uma população mais esquecida, né, uma minoria que é pouco atendida Uhum. e pouco valorizada, né, pela nossa sociedade e pelas políticas públicas que incidem aí. Nesse E sentido. tivemos uma... Nesse sentido, Rodrigo, como é que está a cooperação justamente com os governos e se vocês atuam mais com os governos estaduais, municipais, do que o federal, que a gente sabe, né, tem tido bastante dificuldade aí, digamos, para dizer o mínimo, no enfrentamento dessa pandemia, né? Realmente, o governo federal, infelizmente, a gente não pode contar, e os governos dos estados e dos municípios, de alguma maneira, né, estão juntos, mas o que nós conseguimos realmente mobilizar é mais a sociedade local mesmo, né, organizada, os indivíduos, as organizações que ali estão. Em alguns municípios que a gente também atua, tiveram grandes comitês que foram constituídos, como, por exemplo, o município de Altamira, no Pará, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, em que a prefeitura ali estava, mas muito além da prefeitura, né? Eu acho que nesse momento, aonde a gente conseguiu atender, né, de uma maneira mais satisfatória foi quando existiu realmente uma concertação de Uhum. atores que entendiam esse momento para poder atuar de maneira cooperativa, né, e não como concorrência, né, ou não querendo criar, né, casos de questões, obviamente, que numa parceria sempre existe. Então, Exato. essa concertação, né, no sentido de fazer junto, né, como um concerto mesmo, foi algo que, em algumas condições, em alguns municípios, né, em alguns territórios, a gente conseguiu. Uhum. E isso ajudou muito a gente dar uma resposta mais rápida, né, e uma resposta com resultados bastante expressivos, né, Uhum. e que foi muito importante naquele momento. Mas Uhum. agora a gente sabe que, né, o Brasil quebra recordes atrás de recordes, né, Uhum. chegando a 2.000 mortes por dia, algo inimaginável um tempo atrás, né, por Uhum. um lado, mas se a gente vê o Literalmente, né? que não foi feito, né, Uhum. também não é inimaginável, né, Pois é, porque de fato é exatamente. isso. Então a gente está numa situação hoje de que comemoramos esse prêmio, né, reconhecemos muito bem, mas a luta continua ainda mais agora, né, ainda mais necessidade, né, do Uhum. cuidado, né, das ações, e das atividades correlacionadas a Uhum. isso. E agora não basta mais, eu acredito que uma organização como a nossa, não basta mais olhar só para a gente, para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, né? Então, precisamos olhar para a sociedade de uma maneira mais ampla e ainda mais, né, não que não tenhamos feito isso no outro momento, mas ainda mais, né, olhar para tudo isso e reconhecer que todos nós precisamos fazer mais do que a gente tem conseguido fazer, Pois né, é. porque Uhum. senão realmente é uma derrota, nós não sabemos aonde que isso vai dar, Uhum. né, tragédias atrás que está deixando todo mundo, né? As É. cidades agora fechando, né? Uhum. Lockdown, né? Uhum. E uma situação muito Aham. desesperadora, ainda mais com essa questão da vacina aqui, né? É, eu E queria, eu da queria luta. Eu gostaria de abordar essa questão também, né? Os indígenas e quilombolas estão na prioridade da vacinação no Brasil, junto com os idosos, profissionais da saúde. Então, que retorno você pode nos dar sobre o andamento dessa imunização dessas populações Brasil adentro, né? Olha, eu acredito que a gente olhando para a realidade, né, das vacinas no Brasil, eles estão sendo, sim, vacinados, né, em grande medida, né, os territórios, eles
muitos deles já tomaram as 2 doses, né? Ainda com uma dificuldade com a proliferação de fake news, né? Acho que sabemos aí do nosso líder máximo, né? Toma vacina, tem que tomar cuidado porque vira jacaré, né? E outros tipos de fake news que foram disseminadas e que levou alguns povos e alguns territórios a não se vacinarem. Uhum. Então, a gente teve um trabalho agora, no começo do ano, muito forte de esclarecimento, né, de contrapor a narrativa das fake news, né, mostrando qual é a importância das vacinas. Uhum. Então, junto com organizações, né, como a PIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, e outras organizações, outros coletivos que trabalham, a gente fazer realmente essa contranarrativa, mostrando a importância da vacina. Né? Eu estava lendo, inclusive, sobre essa parte das fake news, que eu achei bastante interessante da iniciativa de vocês, né? De utilizar também a linguagem que é usada nessas comunidades, né? Se é com carro de som, são outros meios que não necessariamente a gente poderia pensar, né? Quem não é especialista ali naquelas comunidades, né? Isso é muito... você, né? Esse programa que né, tá se comunicando, né? Eu acho que isso também tem a ver muito com essa questão da onde como é que a gente atua, né? O princípio da nossa atuação. A gente pode dizer que esse jeito é o melhor, é o que a gente sabe fazer, mas como é que a gente consegue capilarizar, fazer chegar essa comunicação onde está? Então, a gente tem esses podcasts, né? Os áudios, né? O áudio no Beiradão, lá em Altamira e na Terra do Meio. Né? Tem o Copiou Parente, que é algo que a gente já faz há bastante tempo. Então, quais são realmente essas formas de nos comunicar que são mais efetivas? Buscar diferentes materiais didáticos, pedagógicos de comunicação na língua também, quando é possível, né? Para que a gente consiga capilarizar. Isso já acontecia, ele era uma das linhas lá atrás, para usar máscara, manter o isolamento, né? Lá atrás, e agora transformando essa realidade para manter os cuidados, mas principalmente essa questão da vacinação. Agora a gente entra numa nova fase que a questão é com todas as dúvidas que pairam em cima da vacinação, né? Então existe uma dificuldade, dizer, bom, então a gente se vacinou 2 doses, então estamos liberados, né? Então essa questão é um maior desafio, com certeza, né? Porque sabemos que não é assim, né? Também tem muita polêmica. Poucos sabem que não é assim, esse é o problema, né, Rodrigo Junqueira? Poucos sabem que não é assim, inclusive pessoas, né, com letramento, né, dentro, e a gente, e com discussões, com diferentes visões, mas vocês podem imaginar qual é o desafio, né? Alguém que já está 1 ano dentro da sua aldeia ou da sua casa, eu me vacinei, agora eu não posso ainda voltar lá. Né? Então, é um outro também momento desafiador, acho que são desafios passo a passo e a cada dia, né? Eles são ressignificados nesse momento, e agora eu acredito que, né, quem não vacinou, né, que venha vacinar, mas quem não vacinou foi por causa das fake news, como a gente falou, e algumas aceitaram isso, né? Mas e esse trabalho ainda a gente continua, porque além do desafio gigante que a gente está vivendo, né, como um todo, combater todo tipo de fake news nesse momento é muito importante, né? Então a gente é algo meio estranho até de falar, né? Mas quem está vivendo o que o Brasil está vivendo entende isso. Né? E isso talvez seja uma das coisas mais importantes nesse momento, né? Porque se a gente faz ações, né, busca todo essas frentes para garantir a qualidade de vida e a saúde das pessoas, né? A gente está falando da vida das pessoas. A gente não está falando de outra coisa. Está falando da vida. Então, eu acho que isso é algo que a gente aprendeu, e eu acredito que a União Europeia nos reconheceu Nesse aspecto, desculpa te interromper, mas em virtude desse prêmio, existe algum tipo de colaboração mais estreita aí com a União Europeia para poder talvez melhorar o trabalho que vocês têm desenvolvido?
Olha, a União Europeia ela é muito parceira nossa de muito tempo, né? Eu acho que nós tivemos diferentes projetos com eles em parceria ao longo dos anos, mas eles, de fato, é uma organização, né? Um órgão, né? Que vocês bem conhecem, a França faz parte dessa União Europeia, e são editais públicos, né, que se disputam, tal, né? Então, o que a gente hoje tem um projeto com eles vigente, e eles de fato reconhecem esse momento e flexibilizam a possibilidade da gente entender esse momento da história e esse momento do projeto, né? Então, eu acredito que esse prêmio nos dá mais força, nos dá mais reconhecimento para isso e para que outros parceiros, outros apoiadores também sigam contribuindo com esse momento. Né? Talvez só as pessoas mais pessimistas, vamos dizer assim, e que hoje a gente pode dizer que eram os realistas, né? Ou as realistas, imaginavam que hoje, né? E a gente já está nisso, né? Quase 2.000 mortes, né? As cidades fechando novamente a partir de segunda-feira e com todas essas questões que estão envolvidas nisso. Então, isso nos dá mais, né, certeza de que, de fato, precisamos seguir agindo, né, como organização que tem essa missão, que tem esse compromisso com os povos, com a diversidade desse Brasil, com as minorias, com os direitos desses povos, sobretudo. Claro. Né, que não... E com a sociedade como um todo, porque a gente precisa fazer o nosso papel e nesse momento a gente está, mais do que tudo, talvez isso que a gente, se alguém falasse que a gente estaria falando sobre isso agora, no dia 3, 4 de março, talvez iam nos falar que eram loucos, né? Um pessimista desenfreado, né? E essa pessoa, de fato, era o realista. Tá? E não temos data para acabar, né? A realidade é essa também. Não temos data para acabar e isso, obviamente, coloca todo esse desafio que a gente teve exatamente há quase um ano atrás, porque foi dia 16 de março, né? Acho que chegou, mas 16 de março fecharam-se as coisas, anunciaram, nós fomos obrigados a nos reinventar e fazer tudo isso. E agora a gente está vendo que ainda seguimos sendo obrigados a isso. Claro. Né? Isso não mudou. Claro que nós, ao longo desse tempo, aprendemos muitas coisas, né? Mas estávamos preparados ou nos preparando um pouco para retomar algumas ações de campo, alguns trabalhos que estão fora desse plano emergencial, porque eu acho que isso é muito importante dizer. Né? Nós não abrimos mão, né, com todos os riscos que existem, as polêmicas associadas. A gente está fazendo uma gestão de risco a todo momento. Né? Agora, dizer que, então, essa frente, né, porque são as pessoas que estão na frente nos territórios, né? Senão a comida não vai chegar, o item de saúde não vai chegar, ele não aparece num território, tem alguém, tem uma ação humana que leva a isso. Né? E essas pessoas estão a ver com as nossas equipes. Então, é uma situação muito, muito desafiadora, talvez agora ainda mais. Né? Estamos justamente nesses dias vivendo algo que semana passada talvez a gente não tinha dado a real dimensão a isso. E a gente está sendo obrigado, de fato, a colocar novamente, né? Nos reinventar, nos reposicionar, e ainda sabendo que tem muitas pessoas, tanto da nossa equipe, desses territórios, que isso mexe muito com as pessoas, né? As suas cabeças, né? O seu psicossocial, que não é nada muito fácil e que nos coloca essa urgência, essa emergência e essa necessidade ainda maior de cuidar de cada um de nós, né? De cuidar de toda essa história, para a gente garantir a vida de todos. Perfeito. Muito obrigada, Rodrigo Junqueira, secretário executivo do Instituto Socioambiental. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade.